O gigante sem trilho. Olá, olhe para esta imagem. A alta velocidade e a eficiência de um trem-bala na Europa ou na Ásia. Agora olhe essa do trânsito caótico das nossas estradas. O preço da gasolina subindo sem parar e caminhões por todos os lados. Você já parou para pensar por que o Brasil, um país com dimensões continentais, não tem ferrovias de verdade? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não se atenta, mas a resposta, ou melhor, as respostas explicam muito sobre a nossa economia, o preço que pagamos no supermercado e até a poluição que respiramos. Hoje vamos desvendar essa história, do apogeu ao declínio. O que isso custa para cada um de nós? E já que este vídeo vai trazer informações que poucos conhecem, eu peço um favor, clique no botão do like. Compartilhe também com seus amigos. O passado promissor, a era dourada dos trilhos. A gente costuma pensar que o Brasil nunca teve ferrovias, mas isso é um erro. No final do século XIX, nós éramos uma potência ferroviária em ascensão. A primeira ferrovia de estrada de ferro Mauá foi inaugurada em 1854 e a partir daí o Brasil viu uma expansão impressionante da malha. O café era o nosso ouro verde e para escoar a produção os trilhos se espalhavam pelo país, ligando as ricas fazendas do interior aos portos de Santos e Rio de Janeiro. Imagine só, o trem não era apenas um meio de transporte, era o motor do nosso crescimento econômico. Nesse período, o Brasil tinha uma das maiores malhas ferroviárias do mundo, com mais de 30 mil quilômetros de trilhos. Cidades nasceram ao redor das estações de ferrovias, representava o progresso, a modernidade. Era um símbolo de um futuro próspero, mas então algo aconteceu. Um turning point que mudou para sempre a nossa história de transporte. O ponto de virada, a ascensão do rodoviarismo. E qual foi esse ponto de virada? A partir da década de 1920, com o governo de Washington Luiz, a mentalidade começou a mudar. A famosa frase dele, governar é abrir a estrada, se tornou um lema. Essa política foi impulsionada pela chegada das primeiras montadoras de veículos ao Brasil, que viam no país um mercado consumidor em potencial. A elite brasileira, que já se acostumava com o automóvel, abraçou essa ideia. E o transporte individual e o rodoviarismo se tornaram símbolos de status e modernidade. Mas o grande golpe de misericórdia veio na década de 50, com a chegada da indústria automobilística no governo de Juscelino Kubitschek. Com a promessa de 50 anos e 5, o Brasil virou uma fábrica de automóveis, a construção de Brasília, uma cidade pensada para o carro. Cimentou de vez essa opção. Os investimentos em ferrovias foram drasticamente reduzidos e redirecionados para estradas. E assim, trilho por trilho, o Brasil foi trocando seu futuro ferroviário por um futuro entre rodas. A teia de fatos. Por que abandonamos os trilhos? Para que as fábricas de carros e caminhões prosperassem, era preciso criar um mercado. E nada melhor do que um país onde o transporte de carro e caminhão se tornasse a única opção viável. Segundo a questão geográfica e social, a ferrovia é excelente para transportar grandes volumes a longas distâncias, mas não é a mesma flexibilidade do caminhão para chegar em lugares remotos. O caminhão se tornou o herói que conectava o Brasil profundo. E terceiro, e talvez o mais perverso, a falta de visão estratégica de longo prazo. A ferrovia é um investimento de capital intensivo, leva anos para ser construído e o retorno financeiro é de longo prazo. O governo, em vez de planejar para o futuro, optou por uma solução mais rápida e visível. O asfalto e o resultado. A nossa malha ferroviária encolheu de mais de 30 mil quilômetros para cerca de 29 mil quilômetros, sendo que grande parte está subutilizada ou abandonada. As consequências, o alto custo do transporte rodoviário. E qual é a questão dessa decisão? É um preço que pagamos todos os dias. A nossa matriz de transporte é absurdamente dependente das estradas. Enquanto países como os Estados Unidos e a China transportam mais de 40% de suas cargas por ferrovias, o Brasil transporta menos de 25%. A maior parte da nossa riqueza, como a soja e o minério, e até a comida que chega na sua mesa, viaja por caminhões. E o que isso causa? Primeiro, o custo de tudo aumenta. O transporte rodoviário é mais caro por tonelada do que o ferroviário. Isso significa que, no final da cadeia, o preço do arroz e do feijão que você compra no supermercado é mais alto. Segundo, o desgaste das estradas. Nossas rodovias estão em péssimo estado, cheias de buracos e com alto custo de manutenção. Terceiro, o meio ambiente. Um trem transporta a mesma carga de centenas de caminhões, com uma fração de poluição. Quarto, e mais grave, o alto número de acidentes e mortes nas estradas. Comparação internacional, o que o mundo fez e o Brasil não.
Agora vamos olhar para o resto do mundo. Países desenvolvidos e até mesmo nações em desenvolvimento entenderam a importância estratégica das ferrovias. O Japão, com sua densidade populacional, investiu em trens de alta velocidade, que conectam todo o arquipélago. A China construiu uma malha ferroviária gigantesca, em tempo recorde para escoar sua produção e conectar suas cidades. Os Estados Unidos, um país com dimensões semelhantes às nossas, tem uma das maiores malhas ferroviárias de carga do mundo. Esses países não abandonaram suas estradas, eles a completaram com ferrovias eficientes. Eles entenderam que a ferrovia é o esqueleto da logística de um país, permitindo que a economia respire. E o Brasil, ao abrir mão desse esqueleto, se tornou um gigante de pés de barro, incapaz de se mover com a agilidade necessária para competir globalmente. O futuro dos trilhos. O que precisa ser feito? Então a pergunta que fica é: como reverter essa situação? O que precisamos fazer para tirar o Brasil da estrada é colocar nos trilhos? Primeiro é preciso uma visão de longo prazo e investimento maciço em infraestrutura ferroviária. O governo precisa entender que as ferrovias são o futuro, não apenas para o transporte de cargas, mas para o transporte de passageiros e de longa distância também. Segundo a participação da iniciativa privada, muitos países investem em parcerias público-privadas para construir e operar suas ferrovias. O Brasil precisa criar um ambiente de negócios mais atraente para que as empresas investam no setor. Terceiro, a modernização da nossa malha existente. Não basta construir novas ferrovias, é preciso revitalizar as que já temos, fazer a manutenção, modernizar as tecnologias de sinalização e operação. E por último, uma mudança na mentalidade. Nós, como sociedade, precisamos entender que o carro não é a única opção. Precisamos pressionar por um transporte público de qualidade e por ferrovias eficientes. O caminho para a prosperidade. O abandono das ferrovias no Brasil foi um erro histórico com consequências que sentimos até hoje. Eleva o custo de vida, polui o meio ambiente e torna a nossa economia menos competitiva. Mas a boa notícia é que não é tarde demais para mudar. Reinvestir nas ferrovias não é apenas uma questão de logística, é um passo estratégico para o nosso futuro. Lembre-se, quando você encher o tanque do seu carro ou se deparar com o preço alto da gasolina, pense que a falta de ferrovias eficientes contribui para isso. É um ciclo que precisa ser quebrado. Se você gostou desse vídeo e das informações que eu trouxe, deixe seu like e até a próxima. Bora lá!